Olá! A narrativa de hoje não se inicia com gritos de guerra ou embarcações em chamas, mas com uma maçã dourada. Essa maçã foi arremessada em um casamento, rolando em direção à lenda. Estamos prestes a adentrar um universo onde deuses imortais coexistem, onde reis estão entrelaçados por promessas e uma única escolha pode alterar o rumo de uma guerra que duraria uma década. Não se trata da Grécia repleta de templos e filósofos. Ainda não. Este é um tempo mítico, antigo e peculiar, quando os heróis projetavam sombras mais longas e os deuses se intrometiam a cada passo. Se histórias como essa lhe proporcionam um momento de tranquilidade, sinta-se à vontade para curtir este vídeo e se inscrever, mas apenas se isso realmente ajudar você a respirar mais devagar. E não se esqueça de me contar nos comentários de onde você nos escuta e que horas são agora. É sempre reconfortante saber que estamos todos juntos, flutuando por essas antigas narrativas. Então, acomode-se, permita que o passado se desenrole lentamente e vamos dar início ao momento que desencadeou a Guerra de Troia. Começamos não com a violência, mas com uma celebração, uma festa esplendorosa, um casamento divino que exige cálices de ouro, arpistas celestiais e um banquete onde os mortais definitivamente não são bem-vindos. O cenário se situa entre os céus e um mar escuro como vinho. Esta é a união de Pelos, um rei mortal, e Fetus, uma ninfa do mar de beleza extraordinária e temperamento imprevisível. Um dia ela acalma as ondas, no outro se transforma em uma leoa que respira fogo. Você sabe como são as ninfas do mar, escorregadias em todos os sentidos. Mas este não era um casamento comum. Os próprios deuses estavam presentes: Zeus, Ia, Atena, Apolo e até Dionísio, que sem dúvida compareceu atraído pelo vinho. A profecia dizia que o filho de Fetus um dia superaria seu pai. E claro, os deuses, como gerentes ambiciosos, não queriam criar um semideus que pudesse ameaçá-los. Assim, decidiram casá-la com um mortal. O sortudo da vez foi Pelos, um guerreiro respeitável que provavelmente não fez muitas perguntas. É aqui que nossa história se transforma de celebração em catástrofe. Veja, alguém não foi convidada para a festa. Essa pessoa era Ares, a deusa da discórdia, do conflito e de todas as coisas inconvenientes. Pense nela como a encarnação divina de uma mensagem de grupo mal recebida. Ignorada e furiosa, Ares fez o que qualquer um faria. Apareceu mesmo assim, trazendo um presente, uma maçã dourada, reluzente e encantadora, com 3 palavras gravadas em sua superfície: a mais bela. Ela a lançou no salão e observou o ambiente silenciar, provavelmente se afastando com um sorriso satisfeito. Poderíamos imaginar que os deuses estariam acima de disputas mesquinhas por uma simples fruta brilhante. Mas não. A dignidade desapareceu mais rápido que Hermes em um dia de mercado. 3 deusas reivindicaram a maçã: Hera, rainha do Olimpo; Atena, deusa da sabedoria e da guerra; e Afrodita, deusa do amor, da beleza e da confusão. Cada uma acreditava ser a merecedora, e todas eram intimidantes o suficiente para fazer as outras hesitarem. Diante deste concurso de beleza celestial, os deuses tomaram uma decisão típica das burocracias em situações sem saída. Passaram a batata quente adiante. E assim entramos em cena com Paris, príncipe de Troia, um homem cujas decisões futuras indicariam que o julgamento não era seu forte. Mas neste instante, ele estava apenas cuidando de ovelhas no Monte Ida. Silenciosamente excluído da vida comum por causa de uma profecia que previu sua contribuição para a destruição de Troia, a família decidiu abandoná-lo quando ainda era uma criança. Afinal, era melhor prevenir do que remediar. Apesar disso, ele cresceu saudável e atraente, mas mais crucialmente,
completamente despreparado para lidar com um desafio divino. As três deusas se apresentaram a Paris, não de forma modesta, como mortais, mas com uma deslumbrante aura divina. Cada uma delas fez uma oferta tentadora. Hera prometeu poder absoluto, governando toda a Ásia. Atena ofereceu sabedoria e triunfos nas batalhas. No entanto, Afrodite, sempre atenta ao que encantava, garantiu o amor da mulher mais linda do mundo. Influenciado por seus impulsos juvenis, Paris entregou a maçã a Afrodite. E assim, o caos começou a se instaurar. Mas quem seria essa mulher considerada a mais bela de todas? Seu nome era Helena, rainha de Esparta, filha de Zeus e Leda, ou talvez Nêmesis, dependendo da narrativa que você escolher. Muitos reis gregos a cortejaram, e alguns quase chegaram às vias de fato por causa dela. Para evitar desavenças, seu pai, o rei Tindário, fez todos os pretendentes jurarem que respeitariam a decisão de Helena, prometendo que se alguém a levasse, todos se uniriam para trazê-la de volta. Um verdadeiro pesadelo de política externa à vista. Helena acabou escolhendo Menelau, um rei de Esparta, competente, porém modesto. Eles se casaram e a paz reinou por um tempo. Isso foi até Paris aparecer na corte com a desculpa de diplomacia e, incentivado por Afrodite, seduzir ou até raptar Helena, dependendo da versão que você ouvir. Na Ilíada de Homero, Helena se mostra cansada e arrependida, quase passiva. Já na interpretação de Eurípides, ela é mais decidida. Poetas posteriores chegam a afirmar que Helena nunca esteve em Troia, mas sim uma ilusão, enquanto a verdadeira ficou fora da guerra no Egito, como uma peça de xadrez um tanto irritada. Independentemente da versão, o resultado permanece inalterado. Paris retorna a Troia com Helena, e Menelau, furioso, convoca todos os reis, príncipes e guerreiros que um dia prometeram proteger a mulher. E aqui é onde o mito começa a se entrelaçar com a história. Os estudiosos discutem há tempos se a Guerra de Troia realmente ocorreu. Houve um conflito real entre os gregos mirmidões e uma cidade costeira da Anatólia, talvez chamada Ilion, um nome que se assemelha estranhamente à Ilíada, outro título para Troia. Escavações em Hisarlik, o local suposto de Troia, revelam uma cidade que foi consumida pelo fogo e pela guerra, não apenas uma, mas várias vezes. Rotas comerciais cruzavam essa área, trazendo riquezas e, sem dúvida, conflitos. Portanto, enquanto os deuses podem não ter lançado lanças do Olimpo, alguém provavelmente fez algo em direção àquelas muralhas. E voltando ao mito, os gregos começaram a se unir. Agamemnon, rei de Micenas e irmão de Menelau, assumiu o comando. Não porque fosse especialmente querido, pois não era, mas pelo poder que tinha em navios, armas e uma voz forte. Outros reis atenderam ao chamado: o astuto Odisseu, o falante Nestor, o forte e silencioso Ajax e, o mais famoso, Aquiles, filho de Peleu e Tétis, o casal cuja união deu início a toda essa confusão. Aquiles era um príncipe temido, criado por um centauro chamado Quiron, sendo preparado para ser o maior guerreiro de sua era. A mãe dele, temendo que seu filho tivesse um destino trágico, imergiu-o nas águas do rio Estige, buscando torná-lo invulnerável em todos os lugares, exceto no calcanhar onde o segurava. Assim nasceu a expressão calcanhar de Aquiles, lembrando-nos de que até os mais fortes possuem suas vulnerabilidades, muitas vezes de maneira bastante literal. No entanto, nem todos os heróis estavam dispostos a entrar na guerra. Ulisses, sempre o pensador astuto, simulou loucura para não ter que deixar seu pequeno filho. Ele atrelou um boi e um burro a um arado e começou a espalhar sal em suas terras. Mas um grego perspicaz colocou seu bebê na frente do arado,
forçando Ulisses a desviar, provando que estava são e, assim, foi rapidamente chamado para a batalha. Aquiles também foi escondido, disfarçado de menina entre as filhas de reis. Esse plano durou até que Ulisses apareceu, trazendo joias e armas, e as espalhou diante das donzelas. Aquiles, como era de se esperar, não resistiu e foi direto em direção à espada. Meninos são meninos, mesmo vestidos de menina. E assim, 1000 navios se reuniram, segundo a lenda, prontos para partir. Ou estariam. No porto de Olívia, a frota estava armada, mas os deuses não eram tão facilmente manipuláveis. Ártemis, a deusa da caça, estava ofendida, provavelmente por causa de Agamemnon, que se gabou de sua destreza, ou pior, matou um cervo sagrado. Em retaliação, ela exigiu um preço, o sacrifício de sua filha, Ifigênia. Este é um daqueles momentos em que a narrativa grega se transforma rapidamente de pompa em tragédia. Agamemnon hesitou, o que era compreensível. Porém, a ambição acabou triunfando sobre o amor. Ifigênia foi atraída para Olívia com a promessa de um casamento com Aquiles, e lá encontrou seu destino trágico. Algumas versões contam que Ártemis a salvou no último instante, substituindo-a por um cervo, mas a maioria narra o fato de forma crua. Agamemnon sacrificou sua própria filha e os ventos começaram a soprar. Um início sombrio para uma guerra já marcada pela escuridão. Assim, com descontentamentos divinos fervendo, juramentos sendo feitos e tragédias se acumulando, os 1000 navios zarparam para Troia, sem saber que permaneceriam lá por uma década, pagando o preço de seu orgulho e sede de vingança, e certamente sem imaginar que, ao final, quase todos estariam mortos, desonrados ou perdidos eternamente. Mas essa, caro ouvinte, é uma história para um próximo capítulo. Por ora, descanse tranquilo, pois até a maior guerra da mitologia começou não com uma espada, mas com um casamento, um insulto e uma única maçã. Agora, vamos nos afastar do tumulto divino das maçãs douradas e deusas para falar da mulher que, segundo alguns, poderia lançar 1000 navios. Pode ser um exagero, é verdade. Poetas nunca foram conhecidos pela moderação, mas é justo dizer que Helena de Esparta, após Troia, estava no centro da tempestade. A história de Helena começa antes mesmo de seu nascimento, o que é sempre um sinal preocupante. Sua mãe, que mais tarde se tornaria rainha de Esparta, foi avistada por Zeus, o incansável olímpico, que decidiu seduzi-la. Mas, em vez de aparecer em sua forma divina, radiante e com trovão, ele se disfarçou de cisne. O resultado desse encontro inusitado foi, dependendo da versão, um ovo ou uma série deles, sim, ovos que mais tarde foram postos. Os mitos, como você notará, são bem específicos sobre o inusitado e pouco se importam com o plausível. Desses ovos nasceu Helena e, em algumas versões, também seus irmãos Castor e Pólux, além de sua irmã Clitemnestra, que se tornaria crucial quando os acontecimentos começassem a desmoronar na Grécia. No entanto, por ora, Helena cresceu em um verdadeiro esplendor. Desde o seu primeiro suspiro, ela se destacou como uma maravilha. Não era apenas a sua beleza que impressionava. Disse que sua aparência era quase celestial. Era do tipo que fazia homens suspirarem, mulheres murmurarem e até mesmo reis agirem de forma imprudente. Ao completar a maioridade, Helena se tornou o alvo da atenção de quase todos os homens disponíveis do mundo helênico. Entre seus pretendentes estavam os guerreiros mais valentes, príncipes e reis, como Odisseu, Ajax e Menelau. Com tantos candidatos, seu pai mortal, Tindário, temia com razão que a escolha de Helena poderia ofender os que não fossem escolhidos, provocando uma guerra e, possivelmente, arruinando o jardim na saída.
Assim, a pedido de Odisseu, sempre o estrategista, Tindário fez com que todos os pretendentes firmassem um juramento vinculativo, o voto de Tindário. Todos concordaram em respeitar a escolha de Helena e, mais crucialmente, a proteger o marido escolhido caso alguém tentasse tirá-la dele. Uma solução astuta, mas que, como costuma acontecer com as boas ideias na mitologia grega, acabou fracassando de maneira espetacular. Helena optou por Menelau, irmão de Agamemnon e futuro rei de Esparta. Menelau era competente, rico e respeitado, embora não fosse exatamente um ícone de charme, mas também não passava despercebido. Ele era do tipo que cuidava de sua própria armadura e esperava que todos notassem. Helena e Menelau se casaram, e por um tempo tudo parecia harmonioso. Eles tiveram uma filha, Hermione, se estabeleceram no palácio espartano e governaram pacificamente um reino bem organizado. Então, Paris apareceu. Paris, filho de Príamo e Écuba de Troia, foi criado não como um príncipe, mas sim como um simples pastor. Um estratagema comum na mitologia quando o nascimento de alguém é cercado por uma profecia preocupante. No caso de Paris, a profecia era clara e sombria. Ele causaria a destruição de Troia. Assim, seus pais, como qualquer monarca responsável, tomaram a decisão de abandoná-lo na floresta. Para sua infelicidade, Paris sobreviveu. Criado entre pastores, tornou-se um homem de beleza impressionante, mas com pouca perspicácia. Eventualmente, foi reintegrado à família real, com a profecia aparentemente esquecida na empolgação do momento. Não muito depois, ele foi enviado em uma missão diplomática à Grécia, oficialmente para estabelecer laços amistosos, mas, na verdade, para criar confusão. Ao chegar a Esparta, Menelau o recebeu calorosamente, comportando-se como um gentil anfitrião grego, o que geralmente significava oferecer comida, vinho e evitar esfaqueamentos. No entanto, logo Menelau teve que se ausentar para um funeral. Aproveitando a ausência do rei, Paris, sempre oportunista e sob a forte influência de Afrodite, que lhe prometera o amor da mulher mais bela do mundo, viu uma oportunidade. Se Helena era cúmplice ou uma vítima da manipulação divina, é uma das grandes incertezas da mitologia antiga. Na Ilíada de Homero, ela é retratada como conflituosa, envergonhada e reflexiva, mas não claramente coagida. Tragédias posteriores, como as de Eurípides, oferecem uma visão mais ambígua sobre seu papel, conferindo a ela mais ou menos agência. Algumas versões, como a de Eurípides, até afirmam que ela nunca esteve em Troia, mas que Paris apenas sequestrou uma imagem fantasma, enquanto a verdadeira Helena permanecia no Egito, tão confusa quanto qualquer um. Contudo, a versão mais popular diz que Helena acompanhou Paris, navegando pelo mar Egeu rumo a Troia e deixando para trás seu marido, sua filha e, mais importante, o voto que unia todos os seus antigos pretendentes. Quando Menelau retornou e encontrou sua esposa desaparecida e sua honra em frangalhos, ele não se calou. Ele acionou o juramento. Mensageiros foram enviados por toda a Grécia e reis foram convocados. Velhas alianças foram reativadas. Até mesmo aqueles que já haviam deixado o passado para trás agora estavam unidos por um juramento sagrado. E que impressionante grupo de heróis era aquele! Agamemnon, rei da Mísia, assumiu a liderança. Ele era ambicioso e orgulhoso, disposto a sacrificar sua própria filha se o vento não soprasse a seu favor. Mas essa é uma história que já mencionamos. Odisseu, por sua vez, tentava se manter afastado da confusão. Ele tinha um filho pequeno, uma esposa astuta e nenhuma vontade de se envolver em conflitos distantes. Assim, ele decidiu encenar a loucura, arando seus campos com sal. Porém,
quando os agentes gregos colocaram seu recém-nascido, Temícos, à frente do arado, Odisseu desviou, provando que estava são e selando seu destino. Aquiles, o mais valoroso dos guerreiros, também hesitava. Sua mãe, Tétis, o escondera na ilha de Esquiros, disfarçado de menina entre as filhas de reis, como se fosse uma peça de teatro. A razão? Foi profetizado que, caso Aquiles fosse à guerra, não voltaria. Mas Odisseu mais uma vez encontrou uma saída. Ele ofereceu presentes às meninas: pentes, pulseiras, espelhos e uma espada. Aquiles optou pela arma, uma escolha previsível, mas eficiente. Com o tempo, um grande exército se formou. Os navios foram preparados. A lenda diz que foram 1000 embarcações. A maior força que o mundo grego já conheceu reuniu-se sob a bandeira de Agamemnon. Porém, antes de zarpar, precisavam de um bom presságio. Os gregos levavam os sinais divinos muito a sério. Os deuses não enviavam mensagens de texto, mas pássaros. Em Ouis, uma serpente apareceu e devorou 9 pardais antes de se transformar em pedra. O vidente Calcus declarou que isso significava que a guerra duraria 9 anos, e Troia cairia no 10º. A moral da história, contudo, parece ter perdido um pouco de brilho. Mesmo assim, os gregos partiram em sua expedição, mas não encontraram Troia de imediato. Primeiro, atacaram acidentalmente Titânia, uma cidade que, por uma infeliz coincidência, se parecia bastante com Troia. Afinal, a geografia não era o forte dos gregos. Eventualmente, chegaram a Troia e montaram acampamento ao longo das costas, em frente às imensas muralhas da cidade. Segundo a mitologia, aquelas muralhas haviam sido erguidas por Apolo e Poseidon disfarçados, enquanto estavam sob punição a serviço do rei Lemodon. Portanto, eram, para dizer o mínimo, impressionantes. Essa não seria uma guerra rápida. Dentro de Troia, Helena foi recebida, não como prisioneira, mas como rainha. Príamo, o rei idoso, a tratou com gentileza, enquanto seu filho, Heitor, o maior guerreiro da cidade, a observou educadamente, mas com certa desaprovação. A cidade, apesar de toda sua beleza, tornara-se uma jaula. Helena agora era o símbolo de um conflito que mal podia controlar, adorada e culpada em igual medida. Enquanto isso, a guerra se estabeleceu em um longo e desgastante impasse. Incursões, escaramuças e embaixadas se sucederam. Heróis surgiram e caíram, e, em meio a tudo isso, Helena permaneceu no centro, não lutando, mas observando. Sua história é um paradoxo. Ela é tanto vítima quanto agente, amada e odiada, lembrada não por suas ações, mas por sua presença, seu papel como o prêmio pelo qual os maiores guerreiros sangraram e pereceram. E quanto à própria Helena? Bem, os mitos não oferecem respostas simples. Alguns dizem que ela passou a amar Paris, depois o desprezou. Outros afirmam que traiu Menelau, e depois o desprezou. Em uma versão, quando Troia sucumbe, ela retorna a Esparta com seu marido, que a perdoa. Em outra, é estrangulada pela mãe de Menelau em um momento de fúria justa. Os poetas nunca conseguiram decidir como lidar com ela. Era bela demais para ser má, e perigosa demais para ser boa. Ela era, talvez, a própria personificação da guerra, não racional, não justa, mas completamente inevitável. Assim, com Helena em Troia, Menelau tomada pela ira e cada rei grego sedento por vingança, o palco estava totalmente preparado. A guerra ainda não tinha começado de fato, mas o estopim já estava aceso. As imponentes muralhas de Troia continuavam firmes, mas todos os deuses, mortais e poetas sabiam que não permaneceriam assim para sempre. No próximo capítulo, apresentaremos os principais heróis e daremos início ao cerco, uma luta repleta de orgulho,
profecias e tragédias que moldaria não apenas o mito, mas também a essência do mundo grego antigo. Por ora, descanse, querido ouvinte. A tempestade se aproxima, mas ainda há tempo antes que as espadas comecem a brilhar. É curioso preparar-se para uma guerra que ainda não teve início. As lâminas permanecem guardadas, os navios ainda não zarparam, mas as decisões tomadas nesses momentos silenciosos e persistentes ressoam tão alto quanto os gritos de batalha que se aproximam. E assim retornamos à Grécia, onde alianças estão sendo formadas, juramentos são feitos com grande seriedade, e reis emergem das sombras de suas próprias ambições. Os gregos, ou mais precisamente os Aãs, não eram uma nação unificada, mas uma série de cidades-estado ferozmente independentes, cada uma com seu próprio rei, costumes, dialetos e um irritante senso de superioridade. Reunir todos eles era como tentar juntar gatos. Gatos grandes, armados e cheios de si. E apesar de tudo, Agamemnon foi o único a se atrever. Agamemnon, o rei de Micenas, não era exatamente querido. Ele tinha o carisma de uma pedra e a sutileza diplomática de uma porta arrombada, mas possuía navios. E na Grécia da Idade do Bronze, isso era tudo. Ele também era irmão de Menelau, cuja esposa, Helena, havia acabado de fugir com um príncipe troiano, ou sido sequestrada, dependendo de quem você perguntasse. De qualquer forma, Agamemnon sentia que era seu dever ajudar, e não por acaso, fortalecer seu próprio poder nesse processo. Mas antes de nos lançarmos ao mar, vamos conhecer os protagonistas dessa grandiosa guerra. Alguns dos nomes mais lendários que já ecoaram em campos de batalha ou foram eternizados em versos épicos. Temos Odisseu, o rei de Ítaca, astuto, sarcástico e extremamente inteligente. Ele preferiria passar o tempo cuidando da terra do que lutando. Quando a convocação chegou, Odisseu tentou se esquivar do recrutamento fazendo-se passar por louco, unindo um jumento e um boi e arando seus campos com sal. Infelizmente para ele, os gregos trouxeram um homem chamado Palamedes, ainda mais sagaz. Palamedes colocou o bebê Telêmaco, filho de Odisseu, na frente do arado. Odisseu desviou, revelando sua sanidade. E lá foi ele para a guerra, resmungando o tempo todo. Depois, temos Aquiles, filho de Peleu, um rei mortal, e Tétis, uma ninfa do mar com um talento para dramatizações. Aquiles foi criado pelo sábio centauro Quiron, que o ensinou medicina, música, caça e, mais importante, como matar de forma elegante. Agora, Tétis recebeu uma profecia. Seu filho poderia viver uma vida longa e tranquila, sendo esquecido, ou morrer jovem em glória, sendo eternamente lembrado. Ela, compreensivelmente, preferia a primeira opção. Assim, escondeu Aquiles na ilha de Esquiro, disfarçado de menina. Não está claro quão convincente ele foi em seu papel, mas ele viveu entre as filhas de reis, talvez esperando que a história simplesmente o esquecesse. A história, claro, nunca esquece Aquiles. Odisseu foi enviado para encontrá-lo. Sabendo que nenhum guerreiro poderia resistir ao chamado da glória ou ao tilintar do bronze, ele apresentou presentes às meninas, robes finas, trinquets e uma espada reluzente. Aquiles, como era de se esperar, estendeu a mão em direção à espada. Uma trombeta ecoou e a armadilha desmoronou. Aquiles, agora em evidência, recebeu promessas de honra, riquezas e fama eterna. Ele aceitou. Junto a ele estava Petroas, seu leal companheiro, que se tornara tão essencial para a guerra quanto qualquer espada ou escudo. Outros guerreiros se uniram. Ajax, o grande, filho de Telmon, um homem colossal, forte como um touro e tão eloquente quanto um brutamontes. Diomedes, o jovem rei de Argos, famoso por sua ferocidade
e surpreendente respeito pelos deuses. Nestor, o venerável rei de Pilos, que falava com frequência em longas histórias sobre os dias gloriosos de seu tempo e, de alguma forma, conseguia cativar a todos, e Calcos, o oráculo, que dizia interpretar a vontade divina através do voo das aves, dos fígados dos animais sacrificados e, aparentemente, da sutil arte do palpite educado. Juntos, eles reuniram seus homens, navios e suprimentos no porto de Alis, um local varrido pelo vento na costa leste de Biocha. Aqui, conforme as lendas, a frota grega se reuniu em 1000 navios, se Homero estiver correto, um número encantador, embora bastante impraticável, mas o mito nunca se baseou na realidade. E então, nada aconteceu. Os barcos estavam prontos, os homens impacientes. Os deuses, contudo, permaneceram em silêncio. Nenhum vento movia as velas. O mar era tão liso quanto o semblante de um filósofo. Uma calma tão profunda que parecia uma punição divina. E, de fato, era exatamente isso. Vejam, Agamemnon havia cometido um erro. Durante uma caçada, ele abateu um cervo sagrado, um animal querido por Ártemis, a deusa da caça, guardiã das donzelas, que não aceitava afrontas com indiferença. E como se isso não fosse suficiente, ele se gabou de ser o melhor caçador, o que equivalia, na mitologia, a cutucar um urso adormecido com uma lança emprestada. Assim, Ártemis se negou a deixar os ventos soprar. Os navios permaneceriam presos em Alis, a menos que Agamemnon fizesse as pazes. E por fazer as pazes, ela queria dizer sacrificar sua filha, Ifigênia. Isso, evidentemente, não foi bem recebido. Agamemnon hesitou. Ele chorou. Ele debateu. Ele implorou aos deuses. Mas, no fim, concordou em nome da guerra, da honra, da vingança e de todas aquelas frases comuns. Ele enviou uma mensagem à sua esposa Clitemnestra, dizendo que sua filha se casaria com Aquiles. Uma mentira, claro, e uma trágica. Ifigênia chegou radiante, talvez até corando, e foi conduzida ao altar. Algumas versões dizem que ela foi sacrificada. Outras afirmam que Ártemis, em um raro ato de clemência, a salvou no último instante, substituindo-a por um cervo. De qualquer forma, o sacrifício foi cumprido. Os ventos retornaram, as velas se encheram, e a frota grega finalmente navegou pelo mar Egeu. Mas sua primeira parada não foi Troia. Em um desses detalhes incômodos que a história costuma ignorar, eles desembarcaram acidentalmente em Éufria, uma cidade na Messênia, acreditando que era Troia. Novamente, a navegação antiga era mais arte do que ciência. Eles atacaram. O governante local, Telfos, foi ferido por Aquiles e fugiu. Mais tarde, em uma ironia bem elaborada, foi curado por Aquiles com a mesma lança que o havia atingido. Os gregos, parece, podiam ser tanto destrutivos quanto benéficos, às vezes na mesma respiração. Eventualmente, a frota alcançou as costas de Troia, uma cidade na costa ocidental do que hoje chamamos de Turquia. Os troianos observavam de seus muros enquanto o horizonte se enchia de velas negras, preparando-se para o que estava por vir. Vamos fazer uma pausa aqui para refletir sobre que tipo de cidade Troia poderia ter sido. O sítio arqueológico que hoje conhecemos como Rizelik, na parte noroeste da Turquia, revela uma rica tapeçaria de cidades que surgiram e foram destruídas ao longo dos séculos. Entre essas camadas, encontramos Troia 6 ou 7, que apresenta indícios de incêndios, conflitos e um colapso abrupto. Existem muros de fortificação, jarros de armazenamento e vestígios de comércio com a civilização minoica. Se este era realmente o cenário descrito por Homero, isso permanece um mistério, mas os ecos dessa história ainda ressoam. Os troianos também tinham seus heróis. Príamo, o venerável rei, sábio e cansado,
governava de sua cidadela, enquanto Écuba, sua esposa, mantinha uma corte atenta ao seu redor. Dos muitos filhos, o mais notório era Heitor, o defensor de Troia, um príncipe marido e pai, que lutava não por fama, mas por responsabilidade. Ao seu lado estava Enéas, um nobre guerreiro considerado filho da deusa Afrodite, cuja linhagem, segundo Virgílio, um dia daria origem a Roma. E claro, havia Paris, que tinha como noiva Helena, agora uma prisioneira ou convidada no palácio. Sua presença gerava tanto orgulho quanto tensão. Para alguns, ela era a legítima rainha. Para outros, a responsável pelo desastre que se aproximava. Assim, enquanto os navios gregos chegavam à costa e a praia era fortificada, ambos os lados se preparavam para um embate que se estenderia por 10 longos anos, cobrando a vida de quase todos os heróis presentes e transformando para sempre a mitologia. Esta é a essência da guerra no mundo antigo. Começa não com gritos, mas com sussurros, promessas rompidas, desavenças divinas e a lenta formação de nuvens de tempestade. Os gregos estavam unidos, os ventos mudaram, os deuses observavam atentamente. E, nos bastidores, o destino, aquele velho e incansável fiandeiro, já tecia seu plano. 1000 navios haviam cruzado o mar de um tom vinho profundo, ancorando na costa de uma cidade que estava destinada a se tornar lendária. Troia, ou Ilon, como a chamavam os gregos, erguia-se majestosa à beira do Helesponto, um ponto de encontro radiante entre o leste e o oeste. Para os ouvidos contemporâneos, Troia pode parecer um mero mito, um espaço de poesia, deuses e batalhas épicas. No entanto, sob as camadas da história, existe uma cidade muito real. Os arqueólogos acreditam que sua localização pode ser em Rizelik, no noroeste da Anatólia. Ali, uma grandiosa cidade murada existiu e caiu mais de uma vez, suas ruínas sobrepostas como páginas de um longo romance trágico. Algumas camadas apresentam vestígios de fogo, pontas de flechas e tabuletas de argila que sugerem comércio, diplomacia e guerra. Este era um lugar onde o mito se concretizava. E agora, os gregos estavam prontos para se instalar. Ao desembarcarem, iniciaram a construção de seu acampamento. Não se tratava de um posto avançado para um combate rápido, mas de uma operação de longo prazo à beira-mar. Pensem menos em uma gloriosa carga e mais em uma cidade de tendas com opiniões bem definidas. Arrastaram seus navios para a areia e ergueram uma paliçada. Criaram trincheiras e até designaram áreas para dormir, cozinhar e, de forma otimista, para celebrar a vitória. Aquiles e seus mirmidões ocuparam o flanco sul, enquanto Ajax e os homens de Salamina se posicionaram ao norte. Odisseu, naturalmente, tinha uma rota de suprimentos engenhosa. Embora os gregos não fossem unidos em espírito, pelo menos naquele momento, estavam alinhados em seu objetivo. A cidade de Troia, por sua vez, não se deixou abalar. Era protegida por muros imponentes, supostamente construídos pelos deuses Apolo e Poseidon. Esses empreiteiros divinos, conforme a mitologia, haviam sido temporariamente punidos por Zeus e designados para servir ao rei Leomodon de Troia. Eles ergueram muros tão robustos e altos que nenhuma força mortal conseguiria superá-los, ao menos não apenas pela força bruta. Dentro das muralhas de Troia, os troianos viviam, longe da imagem de vilões que a propaganda grega posterior poderia sugerir. O rei Príamo, já na terceira idade, governava com uma dignidade admirável, mesmo diante das adversidades. Sua corte era repleta de filhos, filhas e conselheiros leais. Écuba, sua esposa, era astuta e imponente, muitas vezes mais perspicaz do que os guerreiros que cercavam os portões da cidade. A verdadeira joia da defesa de Troia era Heitor,
o filho mais velho de Príamo e Écuba. Ele não era um semideus nem um bruto meio imortal, mas sim um homem de princípios sólidos, habilidoso no combate e de nobreza incontestável. Lutava não pela fama, mas por sua cidade, sua família e seu pequeno filho, Astyanax, que corria pelos corredores do palácio, alheio ao trágico destino que o aguardava. A narrativa já começava a traçar seu futuro. E havia também Paris, o filho mais novo, cuja nobreza era questionável e cujas ações eram complexas. Paris, como você deve lembrar, tinha em suas mãos a beleza divina de Helena. Ele era encantador, atraente, mas totalmente despreparado para as repercussões de suas escolhas. Na Ilíada de Homero, Paris não é um personagem maligno ou cruel, apenas agoniza ao perceber que não nasceu para brilhar nas batalhas. Ele foi o homem que desencadeou uma guerra com um beijo e depois passou a maior parte do conflito tentando evitar as consequências. Quanto a Helena, ela agora ocupava os andares mais altos do palácio. As opiniões sobre ela eram polarizadas. Alguns em Troia admiravam sua elegância, seu requinte, sua beleza quase sobrenatural. Outros, mais pragmáticos e menos encantados, a responsabilizavam pela guerra. Um deles imaginava que ela escutava os sussurros da Ilíada. Ela era, ao mesmo tempo, autoconsciente e consumida pelo alto ódio. Quem me dera ter morrido antes de seguir seu filho até aqui, confidenciou a Príamo. E, mesmo assim, ela permaneceu. A guerra se instalou. Não com a derrubada de torres, mas com ataques constantes. Incapazes de romper as muralhas, os gregos começaram a atacar aliados troianos, cidades ao longo da costa, confiscando suprimentos, escravizando mulheres e incendiando o que não podiam levar. Esse padrão de campanha, retirada e descanso, definiu os primeiros 9 anos do conflito. Durante uma dessas incursões, os gregos capturaram 2 mulheres cujos nomes logo se tornariam sinônimos de desastre. A primeira era Crises, filha de um sacerdote troiano de Apolo, que foi entregue a Agamemnon. A segunda, Brises, foi concedida a Aquiles. Elas não eram meras recompensas de guerra, mas sim sombriamente tomadas como concubinas. E os deuses, como se pode imaginar, estavam atentos. Quando o pai de Crises implorou por seu retorno, e Agamemnon, em sua arrogância, se negou, Apolo, deus da peste, da arqueiria e da ocasional justiça poética, lançou uma praga sobre o acampamento grego. Soldados começaram a morrer, animais sucumbiram, e o ar se tornou insuportável. Eventualmente, Agamemnon cedeu, mas não sem causar alvoroço. Ele devolveu Crises a seu pai, sim, mas exigiu Brises de Aquiles como compensação. Isso, para dizer o mínimo, foi um erro monumental. Aquiles, já dominado pelo orgulho, decidiu se retirar da guerra. Ele se negou a lutar, a falar e até a olhar para Agamemnon, exceto por um olhar fulminante. O mais poderoso guerreiro grego agora se afastava, emburrado, alguns diziam, mas na verdade profundamente ferido. No código heróico, a honra era mais importante que qualquer armadura. Ser envergonhado em público não era apenas um insulto, era uma ferida devastadora para a alma. O moral grego começou a vacilar. Eles tentaram avançar contra a cidade, mas sem Aquiles, sentiram-se pressionados. Heitor, por sua vez, progrediu, reunindo as tropas troianas e empurrando os gregos de volta em direção aos seus navios. As escaramuças se intensificaram, os carros de guerra retumbaram, os escudos se chocaram, e ainda assim, as muralhas de Troia se mantiveram firmes. Vamos dar um passo atrás e refletir sobre como era realmente essa guerra, não de forma poética, mas sob a perspectiva da Idade do Bronze. Não se tratava de trincheiras ou de exércitos imensos com soldados uniformizados. Eram carros de guerra,
espadas curtas e lanças arremessadas. O bronze predominava, não o ferro. As armaduras eram pesadas e individualizadas. As batalhas eram em menor escala, muitas vezes assistidas por um público atento. Imagine um jogo de rugby, mas com mais facadas. A guerra também tinha um caráter ritual. Antes do combate, os guerreiros proferiam discursos, por vezes dirigidos aos próprios inimigos, exaltando suas linhagens, feitos heróicos e a bênção dos deuses. Após a luta, despojavam os caídos de suas armaduras e armas, que possuíam tanto valor material quanto simbólico. Contudo, em meio a todo esse esplendor e discursos grandiosos, a realidade da perda era palpável. Cidades inteiras eram devastadas, filhos não retornavam e mulheres eram aprisionadas. As canções celebram os heróis, mas o silêncio ecoa para os mortos sem nome. A Ilíada, que abrange apenas algumas semanas do 10º ano de conflito, nos dá uma visão desse momento de estagnação e dor. É nesse cenário que conhecemos os protagonistas da história. Ajax, o Grande, brandindo um escudo enorme como se fosse uma parede em movimento. Diomedes, que até feriu Ares em combate. Néstor, o experiente conselheiro, que oferecia conselhos tão longos que provavelmente ultrapassavam o tempo de algumas batalhas. E claro, os deuses. Ah, sim, os deuses. Não eram meros observadores. Eles tomavam partido, discutiam e, por vezes, se juntavam à luta. Hera, Atena e Poseidon apoiavam os gregos, enquanto Apolo, Afrodite e Ares se alinhavam aos troianos. Zeus, que deveria ser neutro, tentava manter a ordem, mas falhava de forma espetacular. Os deuses discutiam tanto quanto os mortais, talvez até mais. Eles faziam birras celestiais, manipulavam destinos e, ocasionalmente, se disfarçavam de soldados comuns para se intrometer. Sem dúvida, os olimpianos foram os primeiros micromanagers. Enquanto isso, no campo de batalha, a guerra continuava. Os gregos, desesperados sem Aquiles, tentaram a diplomacia. Enviaram uma embaixada até sua tenda. Adísios, Fênix e Ajax apareceram com promessas de tesouros, desculpas e até a devolução de Briséis. Mas Aquiles, refletindo em sua tenda, recusou, não por teimosia, mas por princípios. Sua honra havia sido desrespeitada, e no mundo dos guerreiros, honra era tudo. No entanto, mesmo Aquiles não podia ignorar o que estava por vir. Heitor, audacioso e comandante, liderou os troianos em uma ofensiva massiva. Ele empurrou os gregos de volta para seus navios, e o fogo começou a se alastrar. Por um instante, parecia que Troia poderia triunfar, não pela astúcia ou força, mas pela pura persistência. Esse foi o momento em que a guerra se voltou para dentro, o instante em que os maiores heróis de ambos os lados estavam prestes a se confrontar, ainda sem se chocar, mas completamente expostos. Por enquanto, os gregos se mantiveram firmes. Os troianos avançaram, e Helena observava das muralhas, com seu destino e o de todos os outros ainda por escrever. O cerco havia se iniciado. As muralhas se erguiam imponentes, mas algo mais profundo começava a desmoronar. Confiança, orgulho e os frágeis laços que uniam os reis. Assim, o 10º ano amanheceu com Aquiles em silêncio, Agamemnon humilhado e Heitor se levantando. No próximo capítulo, as fissuras se aprofundarão. A guerra, que até agora fervia, começará a entrar em ebulição. Mas, por enquanto, descanse em paz, querido ouvinte. Os navios permanecem ancorados, o fogo ainda fuma, e os deuses, por ora, ainda não lançaram suas últimas sortes. Quando as pessoas imaginam a guerra de Troia, frequentemente visualizam um rugido incessante de batalha, espadas reluzindo, heróis gritando e deuses lançando raios do céu. Mas a realidade, se é que podemos falar sobre isso na mitologia,
é bem menos glamurosa e muito mais lenta. Durante 9 longos anos, essa guerra se arrastou de maneira sombria e exaustiva, testando até mesmo a paciência do poeta mais fervoroso. Não se tratava de um combate constante, mas de um desgaste contínuo, repleto de incursões, fome, doenças e até caprichos divinos. E talvez seja essa a razão pela qual a Guerra de Troia ainda é lembrada. Não apenas pelo golpe final, o famoso cavalo, o incêndio, a queda da cidade, mas porque reflete algo profundamente humano. Uma grande ideia que, uma vez desencadeada, não pode ser contida. Uma guerra travada por honra que, com o tempo, se transforma em algo muito além disso. Vamos retornar à praia. Os gregos haviam estabelecido um acampamento ao longo da costa, espalhando-se como um mercado que ficou exposto ao sol por muito tempo. Seus navios estavam ancorados e protegidos atrás de uma barreira de estacas e trincheiras. Eles tinham o que precisavam para uma guerra curta, o que naturalmente significava que estavam mal preparados para algo prolongado. As imponentes muralhas de Troia permaneciam firmes, e os troianos raramente saíam de dentro delas. Cada tentativa de invadir a cidade terminava em sangue e frustração. Assim, durante a maior parte desses 9 anos, os gregos fizeram o que podiam. Saquearam as terras ao redor, atacaram cidades aliadas a Troia, apreendendo alimentos, gado, ouro e, tragicamente, mulheres. Essas mulheres eram tomadas como concubinas, escravas, ou usadas como moeda de troca. A guerra, por mais heróica que fosse retratada, também era brutalmente transacional. E é nesse cenário que Briseus e Crisos entram para a história. 2 mulheres capturadas pela maré da guerra, entregues a homens como recompensas e, no final, usadas para inflamar a rivalidade entre Agamemnon e Aquiles, que já discutimos. Mas as divisões eram mais profundas do que meras disputas. Sob os discursos polidos e as armaduras de bronze, a coalizão grega começava a se fragmentar. A liderança de Agamemnon, embora militarmente eficaz, era mal vista. Ele tinha o talento de levar mais do que lhe cabia nos despojos e oferecer menos do que merecia em crédito. Reis como Odisseu, Diomedes e Ajax frequentemente se viam divididos entre a obediência e suas próprias ambições e crescente descontentamento. Aquiles, por sua vez, havia se retirado completamente do conflito, seu orgulho ferido, sua honra desrespeitada. Ele se recusou a lutar, passando a maior parte do tempo em sua tenda, afiando suas armas, tocando lira e, em geral, se tornando um símbolo sombrio da masculinidade da Idade do Bronze. Enquanto isso, os troianos não estavam parados. Enquanto os gregos devastavam as terras, os troianos formavam novas alianças. Reforços chegavam de reinos vizinhos, lisianos, frianos e outros cujo nome se perdeu no tempo. Entre eles estava um guerreiro chamado Sarpedon, filho de Zeus, que lutava com uma dignidade silenciosa que até inspiraria seus inimigos. Dentro de Troia, a tensão aumentava. O povo sofria. A comida se tornava cada vez mais escassa. Suprimentos do interior eram cortados por patrulhas gregas. E mesmo assim, as muralhas continuavam a resistir, um símbolo de resiliência diante de dificuldades imensas. À medida que a guerra se prolongava, ambos os lados começaram a depender mais fortemente do favor divino, ou pelo menos da ilusão dele. Os gregos faziam sacrifícios a Atena, a Hera e a Poseidon. Os troianos invocavam Apolo, Afrodite e Ártemis. Os deuses, é bom lembrar, se comportavam como os mortais, discutindo, se ressentindo, mostrando favoritismos e, ocasionalmente, entrando em batalha disfarçados. Uma história contada em sussurros por poetas posteriores fala de um duelo entre Menelau e Paris no início da guerra. A ideia era simples: resolver a questão
Homem a homem. Um duelo, um resultado. Menos funerais. O luto estava no ar. Menelau, compreensivelmente irritado, lutou com uma fúria justificada. Paris, mais preocupado com sua aparência do que com a batalha, foi rapidamente dominado. Quando Menelau se preparou para dar o golpe final, Afrodite interveio, puxando Paris do campo de batalha e o levando de volta ao quarto com Helena, que já estava se cansando daquela situação. Vale ressaltar que Afrodite não pediu autorização a ninguém. Ela, como uma mãe protetora, decidiu que seu filho favorito já tinha enfrentado o suficiente. Enquanto isso, Menelau permanecia ali, na poeira, com a espada erguida, sem entender o que acabara de acontecer. A guerra parecia não se decidir pela honra. Havia, sem dúvida, momentos de glória. Um dos protagonistas desse período turbulento foi Diomedes, o rei de Argos, que lutou com uma precisão tão impressionante que até os deuses notaram. Em um instante, assistido por Atena, que lhe concedeu a capacidade de enxergar os deuses no campo de batalha, Diomedes feriu a própria Afrodite. Sim, um mortal conseguiu ferir uma deusa. Foi, sem dúvida, uma situação embaraçosa para ela. Ela fugiu para o Olimpo, ensanguentada e em lágrimas, e Zeus, com gentileza, sugeriu que talvez a guerra não fosse o melhor lugar para alguém cuja maior habilidade era um feitiço de amor. Mais tarde, Diomedes também feriu Ares, o deus da guerra, e Ares, por sua vez, fez o que todos os guerreiros temem, reclamou para seu pai. Zeus, pouco impressionado, mandou-o parar de dramatizar e voltar à luta. Esses episódios, embora divertidos, revelam algo mais profundo. A guerra se tornara tão caótica que os reinos divinos e mortais começaram a se misturar. Os deuses não eram meros espectadores distantes. Estavam, na verdade, no meio da confusão, irritados, tramando e até sangrando. E mesmo enquanto heróis tombavam e cidades ardiam, a guerra se recusava a terminar. Como um convidado indesejado, ela se arrastava além de sua recepção. De volta ao acampamento grego, Aquiles continuava ausente do campo de batalha, uma decisão que custava caro aos gregos. Sem ele, o moral despencou. Heitor liderou ataques cada vez mais audaciosos. As perdas gregas aumentaram. Até mesmo Odisseu encontrou dificuldade em manter as tropas focadas, apesar de seus esforços. Às vezes com astúcia, às vezes com vinho. Foi nesse clima de desconfiança e decadência que a traição começou a se estabelecer. Lembra-se de Palamedes, o astuto que expôs a farsa da loucura de Odisseu no início da guerra? Pois bem, Odisseu, sempre pensando no futuro, nunca o esqueceu. Segundo relatos posteriores, ele incriminou Palamedes como traidor, forjando uma carta e espalhando ouro para insinuar que ele estava aceitando subornos dos troianos. Os gregos, talvez ansiosos por um bode expiatório, o executaram sem hesitação. Uma das mentes mais brilhantes entre eles, perdida, um episódio que ilustra o verdadeiro custo da guerra. Não apenas vidas, mas a confiança. Não apenas cidades, mas a virtude. Quanto mais a guerra se estendia, mais exigente ela se tornava. Não apenas heróis, mas sua humanidade. E os gregos, outrora unidos por um nobre juramento, começaram a se fragmentar ainda mais. A arrogância de Agamemnon era irritante. O silêncio de Aquiles pesava no ar. Até mesmo as intermináveis histórias de Nestor começaram a soar menos como sabedoria e mais como ruído. E Helena? Ela ainda observava das muralhas. Sua beleza, intacta pelo tempo, tornara-se um símbolo, uma bandeira viva. Para os gregos, ela representava o que havia sido roubado. Para os troianos, o que se negavam a entregar. E para a própria Helena, ela estava presa entre mito e memória, entre amor e aversão. Na Ilíada, ela expressa seu profundo arrependimento,
chamando a si mesma de cadela, um termo que carrega vergonha, questionando se está amaldiçoada. Poderíamos nos perguntar se ela, mais do que qualquer outro, compreendeu a guerra em sua essência, não como uma narrativa de glória, mas como uma tragédia que se desenrola lentamente. Assim, o 9º ano chegou ao fim. Os gregos, exaustos e divididos, ainda mantinham a praia, enquanto os troianos, desgastados e isolados, continuavam a dominar a cidade. Os deuses, cuidando de suas feridas, tanto físicas quanto de orgulho, ainda se intrometiam à vontade. E Aquiles? Ele permanecia em sua tenda, em silêncio, consumido pela fúria, recusando-se a ceder. Não a Agamemnon, não à guerra e nem ao seu destino. Contudo, algo começava a mudar. No acampamento, um jovem chamado Petroas observava as chamas crepitando. E em breve, aquele fogo se alastraria. Se a guerra tivesse um ritmo, não seria o clangor do metal ou o som das rodas das carruagens, mas a respiração contida entre ação e consequência, o silêncio que antecede algo realmente aterrador. Chegamos então ao cerne da Ilíada, não ao começo da Guerra de Troia, tampouco ao seu fim, mas a um momento único nos dias do 10º ano, quando o orgulho de um homem mudaria tudo. Seu nome, claro, é Aquiles, filho de Peleu, um rei mortal, e de Tétis, uma ninfa do mar que detém o controle sobre o destino. Aquiles cresceu ciente de sua singularidade e de seu trágico destino. Diziam que ele tinha 2 escolhas diante de si: uma vida longa sem glória ou uma breve que ecoaria na eternidade. Ele optou pelo eco, mas ninguém lhe contou que a glória raramente é gloriosa enquanto se vive. Frequentemente, é uma experiência solitária, frustrante e cheia de pessoas que não o compreendem. Neste capítulo inicial, Aquiles não está em combate. Sua disputa com Agamemnon sobre a escrava Bris se transformou em um estado de espírito tão lendário que preenche o primeiro livro da Ilíada de Homero. No entanto, rotular isso como mau humor é simplificar a questão. Aquiles não está apenas emburrado, ele foi publicamente humilhado. Em uma sociedade de guerreiros, onde a honra é tão valiosa quanto a vida, Agamemnon lhe tirou ambas. Quando Agamemnon entregou Crises para pôr fim a uma praga enviada por Apolo, decidiu retirar Bris de Aquiles como compensação, como se o comércio de mulheres fosse uma forma aceitável de gestão moral. Ao fazer isso, ele quebrou o código tácito entre os heróis. O prêmio de um homem, por mais obscuro que fosse seu ganho, era sua dignidade. Agamemnon poderia muito bem ter arrancado o escudo de Aquiles e cuspido nele. A resposta de Aquiles não foi a violência, o que surpreendeu a todos, mas a retração. Ele se isolou em sua tenda, recusou-se a lutar e até a falar com Agamemnon. Enquanto ele permanecia ali, pensativo, a guerra do lado de fora começou a mudar. Sem Aquiles, os troianos avançaram. Heitor, nobre e cumpridor de seu dever, lançou ataque após ataque. Os gregos, entre uma liderança fraca e a interferência divina, começaram a ceder terreno. Escaramuças se transformaram em derrotas. Até o poderoso Ajax se viu forçado a recuar. Em um momento, os troianos chegaram aos navios gregos, a própria cabeça de praia que os AANS mantinham há quase uma década. Aquiles observou em completo silêncio. Esta talvez seja a parte mais impactante da Ilíada. A ação que define seu maior herói é, na verdade, a inação. Por páginas a fio, ele se mantém sentado, fervendo, não por falta de coragem, mas por se recusar a dar a Agamemnon a satisfação de seu retorno. Poder-se-ia considerar isso uma lição sobre como o orgulho se torna perigoso quando entrelaçado com princípios, ou talvez sobre a facilidade com que os deuses desmantelam os melhores dos homens. Enquanto isso, Agamemnon, em uma rara demonstração,
começou a entrar em pânico. Percebendo tarde demais que afastar o seu mais valente guerreiro traria sérias consequências, Agamemnon decidiu oferecer um resgate: tesouros, cavalos, cidades e até mesmo a devolução de Brisos, como se agora Aquiles devesse ser grato. Ele fez um juramento, algo raro para ele, que só costumava fazê-lo diante do espelho. A embaixada enviada para apresentar esse pedido de desculpas era composta por figuras notáveis entre os gregos: Adísios, sempre com sua lábia afiada, Ajax, o braço forte, e Pênis, o antigo mentor de Aquiles, na esperança de que sua autoridade paternal pudesse alcançar o que a política não conseguiu. Ao entrarem na tenda de Aquiles, encontraram o herói dedilhando suavemente uma lira, imerso na música, não se preparando para a batalha. Um lembrete, talvez, de que até os guerreiros têm suas vidas interiores. Eles expuseram seus argumentos: a glória, a honra, as necessidades da Grécia. E Aquiles respondeu não, mas não com fúria, e sim com uma convicção tranquila. Ele falou sobre a futilidade da guerra, os insultos de Agamemnon e como nenhum tesouro poderia restaurar seu orgulho ferido. Ele até questionou o próprio código heróico. Por que deveria sacrificar sua vida por um homem que o desmerece? Por que a glória deveria ser paga com seu sangue? Nesse momento, Aquiles se tornou mais do que um simples guerreiro. Ele se transformou em uma interrogação. Qual o valor do heroísmo se isso significa sofrer pelas ações de tolos? Qual é a vitória se você se perde ao alcançá-la? E assim, ele recusou. A embaixada retornou de mãos vazias, e a guerra se tornava cada vez mais brutal. Com o acampamento grego à beira do colapso e os troianos encorajados, Pétroas avançou. Ah, Pétroas, amigo fiel, irmão de batalha. Alguns dizem que eram mais do que isso. No universo de Homero, o que realmente importa em um relacionamento não é sua natureza, mas o peso emocional que carrega. Pétroas era o coração de Aquiles fora de seu corpo, e ele não conseguia mais suportar ver seus compatriotas perecerem. Ele suplicou a Aquiles: deixe-me lutar em seu lugar. Permita que eu use sua armadura. Que os troianos acreditem que você voltou. Quem sabe, eles recuem. Aquiles concordou, mas impôs uma condição: que ele não os perseguisse até os portões. Pétroas vestiu a armadura reluzente, forjada pelos deuses, inconfundivelmente Aquiles, e liderou os guerreiros para a batalha. O plano funcionou. Os troianos, acreditando que Aquiles havia retornado, entraram em pânico. Pétroas lutou com destreza, ferocidade e uma pitada de imprudência. Ele derrubou um guerreiro após o outro, incluindo Sarpedon, filho de Zeus, causando tanta dor que até os deuses discutiram se deveriam intervir. Mas, envolto na batalha, Pétroas esqueceu sua promessa e avançou até as muralhas de Troia. E lá, encontrou Heitor. Os dois colidiram, lança contra espada, príncipe contra herói. No fim, Heitor matou Pétroas, sem saber quem ele realmente era, até que o capacete caiu. A morte de Pétroas foi um choque não apenas para Aquiles, mas para todos, gregos, troianos e até os deuses. Mas ninguém sentiu a dor como Aquiles. Ao receber a notícia, ele desabou, se contorcendo de dor. Chorou, arrancou os cabelos e se cobriu de cinzas, deitando-se na poeira. Seu orgulho, sua recusa, sua ira, tudo se voltou para dentro e então se transformou em fúria. A ira de Aquiles havia se desencadeado. Seria bela, seria aterradora, e nada poderia detê-la. Primeiro, ele buscou uma nova armadura, já que a antiga agora estava vestida pelo caído Pétroas. Tétis, sua mãe, emergiu das águas e foi até Hefesto, o ferreiro dos deuses, que forjou para Aquiles um novo conjunto de armaduras. Um bronze tão refinado que brilhava intensamente, um escudo tão amplo que representava todo o cosmos.
Não era apenas uma armadura, era destino disfarçado de vestuário. E assim, Aquiles retornou à batalha. Ao avistarem seu retorno, os gregos rugiram de esperança, enquanto os troianos sentiram o medo tomar conta. Os deuses, por sua vez, observavam, alguns com admiração, outros com horror. Eles sabiam que, quando Aquiles se deixava dominar pela fúria, não era um homem comum, mas uma verdadeira tempestade. Ele cortava as linhas troianas como se fosse fogo consumindo palha. Sua luta não era por glória, mas por dor. Não era por Agamemnon, mas por Patroclo. Ele pressionou os troianos de volta às muralhas da cidade, massacrando tudo em seu caminho. Enfrentou o deus rio Escamandro, que tentou afogá-lo em raiva, sufocando suas águas com os corpos empilhados. Até os deuses tiveram que intervir e puxar Aquiles da enchente. E, finalmente, ele encontrou Heitor. Essa parte da história merece um capítulo à parte, mas por ora, voltemos à tenda de Aquiles. Onde antes reinava o silêncio, agora a fúria tomava conta. Suas mãos, que estavam paradas, ansiavam por vingança. Seu coração, antes cheio de orgulho, ardia em tristeza. A ira de Aquiles não se resumia apenas à guerra. Era a carga insuportável da perda, a impotência de assistir à morte de quem se ama e perceber que, de certa forma, isso também era culpa sua. Ele havia se afastado da batalha para fazer um ponto claro, mas esse ponto havia cortado fundo demais. Aquiles retornou ao campo de batalha, mas não era mais uma luta por honra ou orgulho. Era um funeral em andamento. Existem momentos na mitologia em que a guerra se dissipa, onde lanças, cavalos e gritos se dissolvem, restando apenas o silêncio. E nesse silêncio, algo primordial e humano se agita: a dor. Este é um desses momentos. A guerra ainda rugia. Os gregos ainda estavam morrendo, os troianos ainda defendendo sua cidade. Mas, por um breve instante, tudo isso se tornava um pano de fundo para a tristeza de um homem. Aquiles acabara de perder Patroclo. Para muitos, Patroclo era apenas um companheiro, seu segundo em comando, um amigo de confiança. Mas para Aquiles, ele era muito mais. Um laço profundo, uma consciência, um lembrete de que a vida transcendia o sangue e o bronze. A conexão deles era intensa, forjada não apenas na guerra, mas também nas risadas, nas memórias e nas horas silenciosas em que ninguém os observava. Alguns afirmam que eram amantes, outros que eram irmãos de alma. Mas o que os textos concordam, o que Homero canta sem dúvida, é que Aquiles amava Patroclo mais do que qualquer outro ser no mundo. E quando esse amor lhe foi tirado, foi também tudo que o mantinha de pé. Comecemos com a própria morte. Patroclo vestiu a armadura de Aquiles, liderou os mirmidões na batalha e afastou os troianos dos navios gregos. Por um instante, sua estratégia funcionou. Os troianos acreditaram que Aquiles havia retornado. O pânico se espalhou entre eles. Mas, encorajado pelo sucesso, Patroclo ignorou o alerta de Aquiles: não se aproxime dos portões. E assim o fez. Sob as imensas muralhas de Troia, ele foi atingido, primeiro por Euforbo, depois pela mão do destino, e finalmente pelo golpe fatal de Heitor, príncipe de Troia. Heitor despoiu Patroclo de sua armadura, ainda sem saber quem ele realmente era, e declarou vitória. Mas, morrendo no chão, Patroclo fez uma revelação. Disse a Heitor que Aquiles viria, que sua morte não encerraria a história, mas apenas a começaria. E assim foi. De volta ao acampamento grego, Aquiles aguardava, ainda recluso, ainda amargo, ainda relutante em lutar. Então, a notícia chegou. As versões variam sobre quem lhe trouxe a nova. Em algumas, foi Antíloco, filho de Nestor, ofegante e cheio de dor. Em outras, um grupo de sobreviventes. Mas a reação foi a mesma.
Aquiles desabou. Ele desabou no chão, levantando uma nuvem de poeira e soltou um grito. Não era um grito de dor física, mas uma expressão profunda de sofrimento na alma. Um uivo que reverberava não apenas por tendas, mas também pelos próprios deuses. Sua mãe, feto, surgiu das águas. Ela já pressentia o que ele iria dizer, e ele falou: "Preciso voltar à guerra. Preciso derrotar Héctor. Preciso vingar Petroas, mesmo que isso signifique minha própria morte." Aquiles, então, compreendeu uma verdade cruel. Seu destino estava traçado. A escolha que um dia teve entre uma vida longa ou uma glória efêmera não lhe pertencia mais. Petroas havia morrido e só restava um caminho a trilhar. Mas primeiro, ele precisava dar a seu amigo a despedida que merecia. Os gregos, após muita luta, conseguiram recuperar o corpo de Petroas. Héctor e os troianos, determinados a reivindicar a armadura e o prestígio, tentaram se apropriar dele, mas Ajax e Menelau, entre outros, os afastaram. Aquiles apareceu no campo de batalha, desprotegido, rugindo com tanta força que fez os troianos recuarem em pânico. Sua mera presença virou o jogo. Então, Feto, a sempre bela mãe, dirigiu-se a Hefesto, o ferreiro dos deuses. Em um forno de chamas divinas, uma nova armadura foi forjada, mais resplandecente, mais robusta e aterradora do que a anterior. O destaque era um escudo tão magnificamente ornamentado que retratava o mundo inteiro. Cidades em paz e em conflito, agricultores em seus campos, amantes dançando, estrelas rodopiando acima. Um lembrete, até mesmo para Aquiles, de que a vida é mais do que apenas vingança. Mas ele decidiu usá-la assim mesmo. E então chegou o momento do funeral. Na tradição homérica, os rituais de despedida eram sagrados. Partir deste mundo sem uma cerimônia apropriada significava vagar em desgraça pelo submundo. Aquiles prometeu não apenas um enterro, mas uma verdadeira homenagem. Um sepulcro grandioso e solene foi erguido. Sacrifícios foram realizados, incluindo de forma trágica 12 prisioneiros troianos que Aquiles matou em nome de Petroas. Se isso foi um ato de luto ou de fúria, é difícil determinar, mas era sombrio e profundamente revelador. Também houve competições, corridas de bigas, lutas de boxe, lançamento de dardos. Não eram meras distrações, mas atos de memória. Para os gregos, a excelência atlética era uma forma de se conectar ao divino. Mesmo na morte, Petroas seria cercado de honras. Então, chegou o instante em que Aquiles depositou uma mecha de seu cabelo na mão de Petroas. Um gesto simples, mas devastador. Ele sussurrou promessas enquanto a pira era acesa. A fumaça subiu em direção ao céu, como uma alma se elevando. E, em algum lugar naquela tênue linha entre mito e memória, Petroas se tornou uma lenda. Mas Aquiles não encontrou a paz. Ele encontrou a fúria. Voltou seu olhar contra as muralhas de Troia e contra Héctor. É justo dizer que Héctor não havia matado Petroas por maldade. Ele defendia sua cidade. Não tinha ideia, a princípio, de quem estava por trás daquela armadura. Mas essas sutilezas não sobrevivem ao luto. Assim, Aquiles retornou à batalha. Ele se movia como um incêndio, matando sem trégua, caçando troianos como se fossem animais. Ele desafiava os deuses, até mesmo Xanto, o deus rio de Troia, que suplicou para que ele parasse de entupir suas águas com cadáveres. Aquiles ignorou, e quando o rio, em sua fúria, tentou afogá-lo, foi necessário o auxílio de Hera, Atena e Hefesto, que com chamas arrastaram Aquiles para fora da inundação. Nem mesmo os deuses conseguiam detê-lo. Finalmente, Héctor e Aquiles se enfrentaram. Não se tratou de uma simples briga ou um encontro fortuito em um campo ensanguentado. Foi um duelo aguardado, premeditado
e intensamente pessoal. Héctor aguardava do lado de fora dos portões, consciente de que esse momento era inevitável. Ele não representava apenas Troia, mas todos os homens que lutam por necessidade, não por desejo. Quando Aquiles se aproximou, a coragem de Héctor vacilou. Ele fugiu. 3 vezes eles deram volta pelas muralhas de Troia. Aquiles, em sua fúria, perseguia Héctor, que tentava escapar. Foi então que Atena, disfarçada como o irmão de Héctor, o enganou, fazendo-o parar. Os 2 guerreiros se enfrentaram e a luta foi rápida. Aquiles, com um golpe certeiro, atravessou o pescoço de Héctor com sua lança. Mas a morte de Héctor não foi o suficiente para Aquiles. Em um dos episódios mais cruéis da poesia homérica, ele amarrou o corpo do inimigo pelos tornozelos ao seu carro e o arrastou pela poeira ao redor das muralhas, não uma, mas várias vezes. Aquilo foi uma verdadeira violação, uma profanação. Um homem da estirpe de Héctor merecia mais respeito. Mas Aquiles estava além da compaixão. Arrastou o corpo de volta ao acampamento, lançando-o ao lado de Patroclo, deixando-o apodrecer. Durante dias, os gregos permaneceram em silêncio, e até os deuses estavam inquietos. Então, algo extraordinário aconteceu. O rei Príamo, idoso e de luto, desarmado, conseguiu se infiltrar no acampamento grego, guiado por Hermes, e entrou na tenda de Aquiles. Ali, ele se ajoelhou, beijou as mãos que haviam ceifado a vida de seu filho e implorou, não como um monarca, mas como um pai. Aquiles, tocado pela dor daquele momento, começou a chorar. Ele viu Príamo e, através dele, vislumbrou Pelos, seu próprio pai envelhecido. Ele percebeu seu futuro, seu destino, sua própria perda. Levantou o velho, ofereceu-lhe comida, chorou ao seu lado e devolveu o corpo de Héctor. Por um instante, a dor se transformou em compaixão. Não houve desfile de vitória, nem canções de triunfo, apenas 2 homens devastados pela perda, segurando nas mãos o delicado fio da dignidade. Assim, Héctor teve um enterro digno, lamentado por sua esposa Andromedaque, sua mãe Écuba e Helena, que o chamou de gentil, um dos poucos em Troia que nunca a culpou. Quanto a Aquiles, seu fim se aproximava. Ele tinha consciência disso, mas havia cumprido seu objetivo. Vingou Patroclo e encontrou seu destino. Tornou-se, para o bem e para o mal, imortal. Com o passar do tempo, algumas histórias ganham um peso maior, não por serem mais grandiosas, mas porque algo essencial muda nelas, algo irreversível. E assim chegamos ao duelo que ecoou por 1000 anfiteatros, poemas e gerações, Aquiles contra Héctor. Mas não se trata apenas de uma batalha entre forças. É a narrativa do que ocorre quando a dor se transforma em raiva, quando um herói esquece o motivo de sua luta e, em um instante, se lembra. Vamos retomar de onde paramos. Patroclo está morto, seu corpo profanado. Sua armadura, antes um esplêndido presente dos deuses, agora é vestida por seu assassino, Héctor, príncipe de Troia. Aquiles, essa imponente figura de bravura e orgulho, se fragmentou. Ele rejeita comida, evita conforto. Não ataca apenas os gregos, mas a própria essência do mundo heróico. Que valor tem a honra, pergunta ele, se paga com a vida de outro? Os deuses, aparentemente, ainda aceitam sacrifícios por orgulho. Mas Aquiles não terminou. Ainda não. Sua mãe, Tétis, emerge do mar, percebendo a dor do filho com a clareza divina de que seu tempo está acabando. Ela vai até Hefesto, o ferreiro dos deuses, e implora por uma nova armadura. E que armadura é essa? Só o escudo é um universo à parte. Hefesto forja nele o mundo inteiro, cidades em paz e em guerra, casamentos, colheitas, constelações dançando no céu. É uma meditação sobre a mortalidade moldada em bronze, talvez um lembrete de que,
Mesmo em uma narrativa banhada em sangue, a vida segue. No entanto, Aquiles não busca lembretes, ele busca Héctor. Mas antes de tudo isso, ele precisa enterrar Patroclo. E essa ação, mais do que qualquer batalha, revela quem Aquiles realmente é. Nos rituais funerários da Idade do Bronze, os falecidos eram reverenciados com grande respeito, e seus ossos eram cuidadosamente reunidos e colocados em urnas. Monumentais túmulos eram construídos em sua homenagem. Deixar um corpo sem sepultura era considerado uma desonra, tanto para a alma quanto para os que permaneciam. Os micianos enterravam seus mortos acompanhados de bens valiosos, como ouro e armas, acreditando que a vida após a morte era uma continuação sombria da existência terrena. Via-se que se viajaria leve, mas sempre levando algo consigo. Assim, Aquiles organiza um funeral com toda a pompa de um rei, colocando uma coroa em repouso. Ele sacrifica 12 prisioneiros troianos, oferecendo-os a Patroclo no além. Um ato brutal, um lembrete de que a dor de Aquiles ainda é movida pela sede de vingança. Mesmo em seu luto, ele não consegue evitar o rastro de sangue. Realiza competições fúnebres, corridas de carros, lutas de boxe e lançamentos de dardos. Não se tratam de distrações, mas de rituais sagrados. Para os gregos, competir era uma forma de honrar os que partiram. Lutar em nome deles era uma busca por imortalidade. E Nestor, sempre atento, comenta sobre cada evento, o primeiro comentarista esportivo da Idade do Bronze. Finalmente, quando as chamas se apagam e apenas cinzas restam, Aquiles corta suas longas madeixas, que um dia foram um voto ao deus rio Esacos, e coloca os fios sobre o corpo de Patroclo. Ele não é mais um guerreiro, mas um homem em luto. E então, volta-se para Troia. Enquanto isso, Heitor já pressente o que está por vir. Não é ingênuo, não age por orgulho, profecia ou sussurros divinos. Ele é guiado pelo dever. Como príncipe de Troia, não pode se esquivar. Não pode se esconder atrás das muralhas. Mesmo agora, quando sua esposa, Andrômaca, implora para que ele permaneça, ele ajusta sua armadura e avança sozinho. A cidade observa. Aquiles se aproxima como uma tempestade, não com palavras ou mensageiros, mas com um silêncio mais pesado que tambores. Por 3 vezes, Heitor corre ao redor das muralhas, não por covardia, mas por instinto. Ele percebe que não enfrenta um homem, mas um destino. Por fim, a deusa Atena, disfarçada, engana Heitor, prometendo-lhe ajuda, e desaparece no momento crucial. É uma intervenção divina que faria até um árbitro de xadrez chorar. Eles se enfrentam. Heitor ataca, mas Aquiles veste uma armadura forjada pelos deuses. Aquiles contra-ataca e Heitor cai. Enquanto a vida se esvai, Heitor pede que seu corpo seja devolvido à sua família. Aquiles, tomado pela fúria, recusa. Ele amarra o corpo de Heitor ao seu carro e o arrasta pela poeira ao redor das muralhas de Troia, passando diante dos olhos lacrimosos de seus pais, de sua esposa e até mesmo de Helena, que um dia chamou Heitor de gentil. Essa profanação não é apenas crueldade, é uma violação de tudo que é sagrado na crença grega. O sepultamento não era um privilégio, mas um direito. Até os inimigos recebiam o que lhes era devido. Mas Aquiles, em sua dor, rompeu esse código, e ainda assim não nos afastamos. Porque Aquiles não é um monstro. Ele é um homem consumido pela dor. Ele perdeu a única pessoa que realmente o compreendia. E sem Patroclo, Aquiles se torna um homem desolado. O código de honra, que ele tanto prezava, desmoronou sob o peso da perda. Por 12 dias, ele arrasta o corpo de Heitor em círculos. Cada manhã traz nova poeira, cada noite, nova vergonha. E o corpo, protegido por Apolo, resiste à decomposição.
Até os deuses, parece, não estão prontos para deixar essa história apodrecer. Os deuses observadores se agitam. Até Apolo, que defendia os troianos, clama por misericórdia. Zeus, o Deus Supremo, envia uma mensagem: basta. E assim, um último ato se inicia. Príamo, o ancião rei de Troia, pai de 50 filhos, agora despojado de tudo, exceto da memória, penetra o acampamento grego não com um exército, mas com um resgate e um pouco de esperança. Ele entra na tenda de Aquiles, solitário, e se ajoelha, sua voz carregada pelo peso dos anos. Eu beijo as mãos que tiraram a vida do meu filho. Nesse instante, algo se rompe. Aquiles fixa o olhar em Príamo e vê Pelos, seu próprio pai. Ele vislumbra seu destino. Percebe que o mundo não é feito apenas de vitórias e vinganças, mas de dores que circulam entre os homens. Ele se emociona. Levanta Príamo do chão. Oferece-lhe alimento, abrigo, até mesmo um pouco de consolo. Há uma espécie de sacralidade no silêncio que os envolve. Enquanto compartilham uma refeição, falam sobre pais, filhos e as coisas que nenhum poema consegue expressar plenamente. Então, sem formalidades ou acordos, Aquiles devolve o corpo de Heitor. Os dois homens se sentam não como adversários, mas como pais que perderam seus filhos. Por um breve momento, a guerra se silencia. Sem trompetas, sem proclamativas, apenas um profundo silêncio. Heitor é sepultado. Um grande funeral é organizado. Andrômaca, sua esposa, chora desconsolada. Écuba, sua mãe, lamenta a perda. Até Helena se pronuncia, chamando-o de único homem em Troia que jamais a envergonhou. Um lembrete de que, mesmo em tempos de guerra, a bondade ressoa mais alto que a conquista. Assim, o defensor de Troia se torna uma lembrança. E Aquiles? Ele agora tem consciência de que sua morte se aproxima, mas, pela primeira vez, isso não o aflige. Ele fez o que era necessário, não no campo de batalha, mas na compaixão. Esta é a transformação. Aquiles, que começou como um símbolo de fúria e orgulho, aqui, sob a influência de um momento histórico, se torna algo mais. Não é um guerreiro, nem um filho da profecia, mas um homem que compreendeu a dor e decidiu optar pela compaixão. A maré mudou. Não porque os gregos triunfaram, mas porque seu maior herói demonstrou que a guerra nem sempre se traduz em vitória. Às vezes, é apenas sobrevivência. Às vezes, é saber quando deixar ir. Troia ainda se mantém firme. Mas suas paredes parecem mais frágeis agora. Os deuses já não gritam mais. E Aquiles, nossa chama mais intensa e efêmera, está à beira do seu destino. A próxima flecha já foi lançada. Até agora, as areias ao redor de Troia estavam encharcadas de sangue, e a cidade permanecia de pé. Heróis passaram por ali. Os deuses tomaram partido, mudaram de ideia e, em algumas ocasiões, se uniram à batalha. O maior guerreiro que os gregos já conheceram havia retornado, vingado seu amigo e, por um breve instante, encontrado um pouco de paz. Mas o fim, aquele trovão distante, tornava-se cada vez mais audível. E agora a guerra se preparava para sua última reviravolta. Aquiles ainda estava no campo, ainda aterrador, ainda de alguma forma vivo, mas por pouco tempo. Vamos falar sobre sua morte. Não porque seja surpreendente, mas porque, à maneira dos mitos gregos, é tragicamente esperada. Os deuses, especialmente Apolo, não esqueceram o que Aquiles fez a Heitor. Apolo testemunhou o arrasto do corpo, a afronta ao ritual de sepultamento, a ira que ultrapassou os limites humanos. Então, quando chegou a hora, ele decidiu ajudar uma figura inesperada. Paris. Agora Paris não era um herói. Ele era um amante, um sedutor, um príncipe de feições encantadoras e decisões desastrosas. Mas sob a orientação de Apolo,
ele pegou um arco, e quando Aquiles, tomado pela vitória, se aproximou demais das portas da cidade, Paris disparou a flecha. Uns dizem que ele o atingiu no calcanhar, o único ponto que Tétis não pôde proteger ao mergulhá-lo nas águas do Estige. Outros afirmam que foi a intervenção divina que tornou a flecha mortal. De qualquer forma, o resultado foi o mesmo. Aquiles caiu. Não há discursos grandiosos, nem despedidas dramáticas, apenas o colapso de um homem que ardeu intensamente por tempo demais. Os gregos lamentaram sua perda e, em seguida, começaram a discutir, como era de se esperar, sobre quem herdaria a armadura de Aquiles. Era a mais magnífica do mundo, moldada por ristos, reluzindo com uma beleza divina. 2 homens se destacaram. Ajax, o grande, filho de Telmon, robusto, direto e ferozmente leal, e Adísio, filho de Laertes, tão astuto quanto um deus e ainda mais persuasivo. Um torneio foi organizado. Os gregos ouviram discursos. Ajax focou em feitos heróicos, enquanto Adísio se concentrou na arte da estratégia. Ao final, a armadura foi concedida ao homem que sabia transformar palavras em armas, Odísio. Ajax ficou devastado. Ele havia lutado com bravura, carregando o corpo de Aquiles do campo de batalha e mantendo-se firme quando outros hesitaram. Agora, foi deixado de lado em favor de um habilidoso orador. Sua honra, entrelaçada com sua força, se desfez. Na escuridão da noite, Ajax perdeu o controle. Ele atacou ovelhas, convencido de que eram seus inimigos. Quando seus sentidos retornaram e percebeu o que havia feito, tirou a própria vida com sua espada. Assim, um herói encontrou seu fim, não em combate, mas na desespero. Os gregos queimaram seu corpo em luto silencioso. Naquela época, o suicídio era um tema delicado. Honra e vergonha estavam eternamente entrelaçadas. E ainda assim, Troia continuava firme. A guerra transformara-se em um trágico teatro. Cada herói caía um a um. Os deuses começaram a se afastar, talvez envergonhados pela obra que ajudaram a criar. Os gregos então voltaram-se para a profecia, sempre uma última esperança quando tudo mais falha. Segundo os videntes, 3 condições precisavam ser cumpridas para a queda de Troia. Primeiramente, o filho de Aquiles deveria lutar na guerra. Em segundo lugar, os gregos precisavam recuperar o arco de Héracles. E por fim, o Paládio, a estátua sagrada de Atena, tinha que ser removido de Troia. Simples, não? Assim, partiram em busca do filho de Aquiles, Neoamos, também conhecido como Pius. Criado longe do conflito, ele era jovem, inexperiente e possuía aquela confiança ousada típica da adolescência. Quando Odísio o encontrou, ele concordou, não por obrigação, mas por um sentido de destino. Ele completaria o que seu pai havia iniciado. Em seguida, veio Filites. Este era um caso complicado. Anos antes, uma cobra o havia mordido a caminho de Troia, e a ferida infeccionou. Os gregos, conhecidos por sua falta de cuidado com os feridos, o deixaram na ilha de Lemnos. Junto com ele, abandonaram o arco de Héracles, a única arma capaz de derrubar Troia. Com seu jeito encantador, Adísio voltou, cheio de desculpas. Filites, compreensivelmente furioso, hesitou, mas após alguma persuasão e a promessa de redenção de um herói, acabou concordando. O arco retornou à guerra, e a profecia, peça por peça, começou a se cumprir. A terceira tarefa envolvia furtividade. O Paládio, a estátua de Atena, protegia Troia. Enquanto permanecesse erguido, a cidade não poderia cair. Adísio e Diamédios se infiltraram em Troia sob a escuridão da noite, escalaram as muralhas e realizaram o roubo. Sem alarde, sem ostentação, apenas 2 homens fazendo o que exércitos não conseguiam. E agora, finalmente, Troia estava vulnerável.
mas ainda não derrotada. Assim veio o grande estratagema. Os gregos, sob a liderança de Odísio, construíram um imenso cavalo de madeira, oco por dentro, esculpido para parecer uma oferta a Atena. Eles o deixaram nos portões de Troia e navegaram para longe, ou assim parecia. Os troianos o encontraram, confusos e curiosos, debatendo sobre o que fazer. Alguns, como Laocoonte, advertiram contra isso. Cuidado com os gregos que trazem presentes, ele alertou, antes de ser dramaticamente devorado por serpentes marinhas. Os deuses não eram sutis. Outros, como Som, um grego deixado para trás fingindo ser um desertor, contaram uma história de sacrifício, de expiação, do fim da guerra. O cavalo, disse ele, abençoaria Troia, e os troianos, cansados e esperançosos, o puxaram para dentro. O que se seguiu foi uma longa noite de celebrações. Após 10 anos de cerco, os troianos finalmente tinham algo para comemorar. As fogueiras iluminavam a noite, o vinho circulava, canções ecoavam, e o povo de Troia, exausto mas jubilante, acreditava que a guerra tinha chegado ao fim. No entanto, como acontece com todas as guerras, havia um último ato a ser encenado. Sob a escuridão, os gregos voltaram. Guerreiros como Adísios, Menaus, Neoamos e outros surgiram do cavalo de madeira. Eles arrombaram os portões. O exército grego, que se escondia em uma ilha próxima, invadiu a cidade. O desespero foi instantâneo. Templos foram consumidos pelas chamas. Famílias, em pânico, buscavam escapar. O som do metal se chocando ressoou pelas ruas estreitas. Príamo, o velho monarca, foi abatido no altar de Zeus por Neoamos, um ato que, mesmo em meio ao sangue da guerra, foi visto como monstruoso. Hécuba, sua rainha, foi capturada como escrava. Andromeaque, viúva de Héctor, assistiu horrorizada enquanto seu filho, Astanax, era lançado das muralhas, uma decisão cruel para evitar a vingança futura. Helena foi tomada por Menaus, mas não sem tensão no ar. Alguns dizem que ele empunhou sua espada enquanto ela simplesmente deixava seu manto cair, um eco de antigos costumes. E quanto aos vencedores? Eles haviam triunfado, sim, mas que vitória foi essa? A cidade jazia em ruínas. Os tesouros de Troia foram carregados em navios, e os deuses, que antes estavam tão presentes, agora silenciados. Os gregos, os que restaram, iniciaram uma longa e incerta jornada de volta para casa. Adícios vagaria por uma década. Agamemnon retornaria para encontrar uma esposa tramando sua morte. Menaus, por sua vez, perambularia pelo Egito antes de voltar a Esparta. A guerra havia chegado ao fim, mas as histórias, essas apenas começavam. Na mitologia grega, a vitória nunca é limpa. Sempre há um preço, uma mancha, uma conta a ser paga. E o cavalo, ele permaneceu, não como um mero troféu, mas como um símbolo, um lembrete de que, no fim das contas, não foi a força que destruiu Troia. Foi uma história, uma de engano, astúcia, o jogo prolongado de um homem que conseguiu enganar uma deusa e sair impune. Se Aquiles simbolizava a fúria heróica, Adísios encarnava a astúcia, o que os gregos chamavam de matis, que ia além da inteligência, era sabedoria estratégica. Ele era o tipo que oculta uma lâmina por trás de um sorriso, que encerra guerras não com um grito, mas com um sussurro. Assim, enquanto as chamas consumiam os telhados e a história virava a página, a guerra de Troia chegava ao seu desfecho. O custo? A ruína? A recompensa? Canções. Canções que ecoariam através dos séculos de ira, amor, cidades em chamas e lendas que surgiam. E embora a guerra tivesse terminado, seus ecos ainda reverberariam em Ítaca, em Roma, em cada narrativa onde o orgulho se depara com o destino
e a astúcia derruba reinos. Mas isso é outra história. A guerra havia acabado e, ainda assim, a guerra não tinha realmente terminado. Troia havia sucumbido. Suas muralhas, outrora consideradas intransponíveis, desmoronaram sob o peso do engano e do fogo. As ruas estavam repletas de cinzas e desolação. Os corpos de príncipes e plebeus jaziam lado a lado sob as tábuas em chamas dos palácios. O ar estava impregnado de fumaça, de sangue, do fim de algo grandioso. Para aqueles que sobreviveram, gregos e troianos, a parte mais difícil apenas começava: as consequências. Vamos começar pela própria cidade. O saque de Troia não foi uma batalha convencional. Foi um colapso, uma vez que o cavalo de madeira cumpriu sua missão e os portões foram arremessados, permitindo a entrada das forças gregas sob a lua. Não havia espaço para a ordem em meio à violência. Não era uma luta honrosa. Era caos, vingança, o brutal epílogo de uma ira de 10 anos. Príamo, o envelhecido rei de Troia, buscou abrigo no altar de Zeus. Cercado por símbolos de proteção, implorou por compaixão. Não recebeu nenhuma. Neoamos, filho de Aquiles, o derrubou sem vacilar. O altar foi profanado. A velha ordem se despedaçou. Hécuba, a rainha de Príamo, foi capturada e passaria o restante de sua vida como serva na casa de seus inimigos. Sua queda, de soberana a escrava, de símbolo da grandeza de Troia a ícone de sua destruição, não era um caso isolado. As mulheres de Troia enfrentaram destinos semelhantes. Andrômeda, a esposa de Heitor e mãe de Aionax, também se viu escravizada. Infelizmente, seu filho não teve a mesma sorte. Os gregos, temendo que ele um dia se tornasse uma ameaça, o lançaram das muralhas da cidade. No contexto da antiguidade, tais ações eram vistas tanto como pragmáticas quanto aterrorizantes. Assim, a linhagem de Heitor foi extinta, e os destinos das mulheres foram registrados em tragédias que vieram depois. Cassandra, a profetisa amaldiçoada, foi arrastada do templo de Atena por Ajax, o menor. Ela agarrou-se à estátua, buscando refúgio divino, mas não obteve resposta. Tornou-se concubina de Agamemnon, um prêmio que ele logo lamentaria. Helena, a mulher cujo rosto lançou 1000 navios, foi finalmente encontrada por Menelau. Uns dizem que ele pretendia matá-la, outros afirmam que ela apenas sussurrou uma palavra e deixou seu manto escorregar dos ombros. De qualquer forma, ela sobreviveu e Menelau a levou de volta para casa, pois a guerra sempre se mostrou mais complexa do que parecia. Agora, vamos olhar para o lado grego. Eles saíram vitoriosos. A cidade havia sido saqueada e os despojos eram deles, mas essa vitória não foi limpa. A religião grega valorizava profundamente o sacrifício ritual e a conduta correta diante dos deuses. Contudo, durante o saque de Troia, esses limites foram rompidos. Templos foram pilhados, altares manchados de sangue e espaços sagrados profanados. Por essas ofensas, os deuses não permaneceriam em silêncio. Tempestades começaram a se formar. A jornada de volta para muitos gregos seria mais longa e arriscada do que a própria guerra. Agamemnon, o rei supremo, retornou a Micenas apenas para ser assassinado por sua esposa, Clitemnestra. Ela não havia esquecido o sacrifício de sua filha Ifigênia, oferecido para apaziguar Ártemis no início do conflito. Também não ignorou a presença de Egisto, seu amante na ausência de Agamemnon. Cassandra morreu ao lado dele, prevendo tudo, mas incapaz de evitar qualquer um dos desastres. Menelau e Helena foram levados pelo Mediterrâneo até o Egito e levariam anos para reencontrar Esparta. Mesmo quando isso aconteceu, a sombra da guerra nunca os abandonou completamente. A reputação de Helena na visão grega posterior era ambivalente, para dizer o mínimo. Para alguns,
Ela era a personificação da beleza e do desejo. Para outros, uma advertência viva, uma mulher que destruiu impérios apenas por existir. Quanto a Odisseu, sua trajetória se transformou em lenda. A Odisseia narra uma jornada de 10 anos repleta de monstros, bruxas, sedutores e a fúria de Poseidon. Cada episódio carrega um simbolismo profundo. O ciclope Polifemo simboliza os perigos da força descontrolada. Circe, a feiticeira, representa a tentação do conforto em detrimento do dever. As sereias simbolizam um conhecimento sem consequências. E, mesmo diante de tantas provações, não é a força bruta que traz Odisseu de volta para casa, mas sua astúcia, resistência e autocontrole. No entanto, mesmo ele, o herói das reviravoltas, não encontra uma recepção fácil. Penélope, sua fiel esposa, está cercada por pretendentes. Seu filho Telêmaco está quase adulto, enquanto seu palácio se enche de estranhos que se banquetearam com suas provisões e zombam de seu nome. O retorno para casa não é um triunfo, é uma reintegração. E isso nunca é simples. Esse tema do retorno difícil, o nostos, se tornou central na literatura grega. A guerra pode ter terminado em Troia, mas não cessou nos corações daqueles que lutaram, nem nas terras para onde regressaram. A memória, o trauma e o peso da lenda perduraram. Os gregos tinham plena consciência de que a vitória trazia consigo um preço a ser pago, muitas vezes em forma de silêncio, inquietação e pesadelos. Para os troianos, o destino se apresentava de maneira diferente. Enéas, primo de Heitor e um dos raros líderes troianos a escapar, deixou a cidade com seu pai Anquises nas costas e seu filho Ancânio ao lado. Guiado por visões e pelo seu destino, ele levou consigo os deuses domésticos de Troia em sua jornada para o exílio. Essa é uma narrativa de resistência e renascimento cultural. A trajetória de Enéas, eternizada por Virgílio, o levou através do Mediterrâneo, enfrentando tempestades, seduções e batalhas, até que finalmente pisou em solo italiano. Foi lá que, segundo os romanos, seus descendentes fundariam Roma. Portanto, a origem de Roma não se deu na vitória, mas na fuga, não na conquista, mas na sobrevivência após a ruína. Assim, das cinzas de Troia renasceu um novo mito. Um império caiu, enquanto outro se erguia. Os gregos celebravam suas epopeias, e os romanos, determinados a não ficarem para trás, moldaram sua própria história a partir das cinzas de seus antigos adversários. A história tende a se repetir de maneiras surpreendentes. Arqueologicamente, Troia foi consumida pelo fogo por volta de 1200 a.C. No final da Idade do Bronze, diversas cidades do Mediterrâneo Oriental foram destruídas ou abandonadas, e as razões continuam sendo debatidas. Invasões, colapsos internos, mudanças climáticas e interrupções comerciais são algumas das hipóteses levantadas. Os chamados povos do mar são frequentemente mencionados como uma força de destruição que deixou apenas ruínas em seu caminho. Contudo, a queima de Troia se insere em um padrão mais extenso. O mito pode ser poético, mas suas raízes estão ancoradas em um terremoto histórico de civilizações. A Guerra de Troia, então, transformou-se em algo além de um mero conflito. Tornou-se um reflexo, uma forma para os gregos posteriores ponderarem sobre o custo da híbris, a complexidade do destino e a fragilidade da civilização. Tornou-se um alerta disfarçado em épico e talvez até um lamento. Os trágicos revisitaram seus personagens, e Eurípides deu voz a Écuba, Andromaque e as mulheres deixadas nas ruínas. Sófocles explorou a queda de Ajax, enquanto Ésquilo imaginou o retorno de Agamemnon e o legado amaldiçoado de sua linhagem. A guerra nunca chega a um fim definitivo.
Ela simplesmente se transforma, de campo de batalha para teatro. Através dessas obras, a guerra continuou, não como um símbolo de glória, mas como um retrato da dor. O verdadeiro legado não reside na vitória, mas na memória. As figuras que antes pareciam eternas ganharam novas camadas. Aquiles, feroz e amaldiçoado. Heitor, nobre e sobrecarregado. Príamo, a última chama de uma era em extinção. Enéas, sempre engenhoso, sempre em busca de seu lugar. Suas histórias foram reinterpretadas e transmitidas ao longo do tempo. De Homero a Virgílio, do papel ao palco, da epopeia antiga à tela moderna. A Guerra de Troia perdura porque toca não apenas em heróis do passado, mas em verdades humanas imutáveis, amor e vingança, lealdade e traição, destino e liberdade. Pois a Guerra de Troia transcende um simples relato de batalha. É uma reflexão sobre finais, sobre o que acontece quando a chama se apaga e os sobreviventes precisam aprender a viver sob sua luz. A guerra terminou em chamas, mas seus ecos, seus nomes, suas perguntas e suas tristezas nunca se calaram por completo. Assim, ao final de todas as coisas, nos deparamos com as cinzas de Troia. Os navios partiram, os deuses se afastaram, os heróis estão mortos ou vagando, e o mundo de alguma forma continua a avançar. Mas, em algum lugar nas sombras, sempre haverá um cavalo e uma cidade que nele confiou.